Bom dia, sétimo ano. Nas nossas aulas anteriores, nós falávamos sobre a questão do saneamento básico. Vimos assim a importância do saneamento básico e também não deixamos de falar sobre a conscientização para armazenar o nosso lixo e também para reduzirmos mais a quantidade de lixo. Vimos que o Brasil ele está numa colocação bem aproximada aos que produzem mais lixo, né? Então a questão da conscientização é o melhor caminho para nós reduzirmos mais a quantidade de lixo, ok? Então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns materiais que podem ser reciclados, tá? Então aí na página 213 do livro de vocês podem estar acompanhando este assunto. Então, vamos falar de reciclagem e compostagem. Nem tudo a gente pode reciclar, mas uma boa quantidade de material que utilizamos, nós podemos reciclar. Então, reciclar a reutilização, ele é um processo em que ocorre o aproveitamento dos resíduos sólidos, ou podemos dizer assim, que são materiais que já foram usados, porém, eles podem ser reaproveitados de outra forma, tá? Então, no caso, a gente produz muito garrafa PET. Quem toma refrigerante sabe muito bem que uma garrafa PET, digamos assim, se todo dia você tomar um refrigerante, então todo dia você tem uma garrafa PET. E onde vai parar essa garrafa PET? Não se sabe. Muitas das vezes, quando ela não é bem armazenada, ela vai parar na frente da sua casa. Porque às vezes as pessoas não têm consciência para o armazenamento do lixo, coloca a qualquer hora na frente da sua casa e a partir daí já começa todo um processo. O cachorro pode rasgar o saco, o gato, qualquer animal de rua, eles podem rasgar o saco e deixar derramado na frente da sua casa e depois esse material vai parar nos nossos rios e igarapés. Aí nós vamos perceber que no caso a reciclagem, ela é um processo que envolve transformação de objetos, como eu falei para vocês. Ele não serviu mais para usar dessa maneira, mas pode ser usado de outra maneira, tá? Então aí você está observando, no caso, a transformação da garrafa PET, né, em tecido e deste posteriormente uma roupa, uma peça de roupa. Os resíduos orgânicos, como o resto de alimentos, eles também podem ser reciclados, mas volto a falar de novo, temos que ter essa consciência de separar o nosso lixo para não ir tudo misturado. Se você mistura o resíduo, digamos assim, resto de frutas, uma laranja, uma banana, apodreceu, aí você já coloca junto de outro lixo. Então isso é erradamente, porque esse material ele pode muito bem gerar adubo para as plantas. Sem falar que nós vamos estar observando que esse lixo descartado de forma incorreta, ele pode provocar várias doenças, que é onde nós vamos estar vendo agora, tá? Então a gente percebe que o saneamento básico ele é essencial para a saúde da população, principalmente para a questão da redução de certas doenças. Então observa aí, uma dessas doenças é a febre tifoide. A febre tifoide ela é causada por uma bactéria de nome Salmonella typhi.
que é transmitida veja só, pelo contato com a água e alimentos contaminados com fezes e urina do doente. Olha só que interessante, né? Então essa bactéria, ela utiliza as células de defesa do corpo humano para multiplicar-se, então espalhar-se pelo baço e pelo fígado, tá? Então aí a gente vai perceber que ela vai destruindo essas células. A hepatite A. A hepatite A, ela é causada pelo vírus HIV, né? Que provoca a inflamação do fígado. Então, esse vírus, ele encontra-se no sistema digestório humano, por isso eles são eliminados do organismo através das fezes. Aí vem aquela necessidade de você ter uma fossa sanitária adequada, tá? Para que as fezes do doente ele não fique espalhada pelo solo, tá? Então a transmissão da hepatite ela pode ocorrer, por exemplo, pelo contato físico entre pessoas contaminadas ou por meio da água e alimentos contaminados, tá? No caso, se tiver uma pessoa doente, essa doença hepatite A, ela pode estar também infectando a outra pessoa sadia, tá? Vamos ver a próxima doença lá na página 215. Continuando aí com as doenças transmissíveis. Olha aqui, a leptospirose. A leptospirose, ela é uma doença causada pela bactéria Leptospira, tá? Então ela é adquirida pela ingestão, veja bem, ingestão ou contato com a água contaminada. Essa bactéria, ela é encontrada na urina de ratos e se mistura à água durante o alagamento. Então a gente vê muito durante o período de chuva, né, as pessoas que moram nas áreas baixas das cidades, não estou referindo somente ao nosso estado, mas em todos os estados, as pessoas que moram geralmente nas áreas baixas ou próximas a rio, né? Porque quando chove, essa água, o volume de água aumenta, o volume da água da chuva, né? Cai nos rios e essa água aumenta o seu volume, então invade as casas, destrói. Então é uma série de consequências que os moradores podem sofrer. E com certeza nessas águas, o rato, eles podem ter urinado nas ruas, né? Ou lá próximo às residências, e aí a pessoa pode ser contaminada pela bactéria Leptospira. A outra doença é a esquistossomose. A esquistossomose, ela é causada pelo parasita Cistossoma mansoni e é adquirida pelo contato com a água contaminada pelos fezes do doente. Então veja bem de novo a questão da necessidade do saneamento básico. Então se a pessoa não tem onde fazer suas necessidades, ela pode estar fazendo, digamos, em cima do solo. Então a chuva vai levar esses ovos que saíram nas fezes, vai levar para próximo das casas, vai levar para o rio. Se levar para o rio, para o igarapé, aí as crianças, às vezes, inocentemente, vão tomar banho nesse igarapé e automaticamente elas vão ser contaminadas por esse... vai ser contaminada não pelas fezes, mas já pelas larvas, tá? Que se depositaram nesse rio, e aí os banhistas vão ser contaminados, ok? Então a necessidade de nós cuidarmos do lixo, principalmente de frente às nossas casas. Aí nós temos a amebíase, temos a giardíase, a rotavirose, né?
Então, inclusive em uma das nossas aulas, a gente estava falando sobre a questão dessas transmissões, principalmente por vírus, tá? E a gente falou também sobre a dengue, né, que foi uma das doenças que afetou muito a população brasileira. Então, nós temos que ter esses cuidados básicos para que a gente possa estar combatendo certas doenças. E um dos cuidados que a gente pode estar abordando, só relembrando, né, porque isso daí já vem desde muito tempo, é a questão de nós cuidarmos do nosso ambiente. Porque as pessoas que estão doentes, elas não querem o mal de outra pessoa, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente não tem que esperar ficar doente. Então, é a gente saber se prevenir. Digamos, se eu estiver falando de dengue, né? Não deixar aquelas águas paradas no vaso. É interessante você ter uma planta, que legal, né? Mas só que você tem que ter esse cuidado de não deixar esses mosquitos eles se proliferarem dentro da sua própria casa ou até mesmo no seu quintal. E aí a gente vê essa grande evolução da dengue, né? Aí ela vai ganhando imunidade, né? Então ela vai adquirindo mais e mais e mais, e aí a cada tempo que passa ela vem mais resistente ainda, tá? Então ficando assim difícil de combater. Então vamos ter esse cuidado para não deixar a água parada, ou seja, para que os mosquitos eles não se proliferem dentro da sua casa ou no quintal, como eu já falei. Outro hábito que nós temos que ter com relação a evitar certas doenças, claro que a gente não vai evitar tudo, né? Mas são os nossos hábitos alimentares. Você, digamos assim, comprar suas verduras e frutas, chegar em casa, lavar. Mesmo que às vezes a mamãe ou o papai ou a titia, a vovó ou a sua secretária não esteja esse cuidado de lavar, então você tem que ter essa consciência de ajudar. O pai e a mãe chegou do supermercado, então vamos, ou da feira, vamos ajudar, vamos lavar a verdura, lavar as frutas antes de guardar. Então esses hábitos que, se você levar a sério mesmo, você estará evitando vários tipos de doença, tá bom? Então é cuidar sempre da sua saúde, se faz necessário, nunca é demais você cuidar da sua saúde, ok? Quando eu falei na questão de frutas, mas todos os nossos alimentos nós temos que ter o máximo de cuidado, com carne, legumes, verduras, frutas, bebidas, não vamos ter o cuidado, porque você está evitando vários tipos de doença, ok? Então você pode ser o nosso aluno nota 10. Outra situação também é com relação ao armazenamento desses nossos alimentos, tá? Então vamos supor, lá na geladeira você tem que escolher, ou seja, tem o local apropriado para o armazenamento da carne, da verdura, dos ovos, né? Então aí você vai arrumando de acordo com o ambiente, né? E sempre estar cuidando da sua própria saúde, cuidar de lavar bem as mãos antes das refeições. Com essa pandemia que nós sofremos recentemente, nós aprendemos a lavar direitinho as nossas mãos. Então é interessante que você nunca esqueça desses hábitos que vai ajudar na sua saúde, tá bom? Logo no início do nosso assunto eu dizia assim que precisamos de uma política pública séria para que o nosso saneamento básico ele possa realmente fazer essa diferença.
A população brasileira, ela sofre muito pela falta de saneamento básico. Existem cidades que as pessoas estão entregues ali à própria sorte, porque não tem nem uma água de qualidade para que essas pessoas possam, pelo menos, estar matando a sua sede. Tá? Então, com isso tudo, vai aumentar o número de mortalidade infantil devido a essa questão do saneamento básico, ok? Então é necessário, se faz necessário que nós tenhamos realmente essa política pública onde ela possa estar, de certa forma, nos ajudando a nossa população, porque é a população, são os mais pobres que estão ali enfrentando toda e qualquer situação, porque, vamos supor assim, muitos deles não têm uma casa apropriada para morar, então eles estão sujeitos a ser contaminados por... Quando eu digo assim, contaminado, muitas das vezes existem pessoas que são submetidos a morar perto de... Na realidade, seria dividir o mesmo ambiente com mosca, barata, rato, tá? Agora você imagina só a situação, quanto risco de vida essas pessoas, principalmente onde tem criança, elas podem estar correndo risco, tá? Então, você vai, a partir das nossas explicações, a partir da sua leitura, você vai estar desenvolvendo o exercício que inicia na página 222. Aí ele vai continuar na página 223. Você vai ler cuidadosamente cada questão dessa, tá? E você vai estar respondendo. E assim que você tiver um tempinho, você vai estar postando pra gente, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.